Olá, sou a professora Kátia Mosconi do canal Te Explico Agora. Hoje irei falar sobre carta de leitor ou carta do leitor, como preferir. Mas antes disso, vamos estudar a função desse gênero textual? A carta, ela tem a finalidade de estabelecer um diálogo entre duas partes distintas. Essa parte pode ser familiar, de amizade, um grupo social ou de uma instituição, como governo, associações, editoras, entre outros. Quando você está escrevendo uma carta, você passa a ser o remetente ou signatário, e quem irá receber essa carta é denominado destinatário, que quer dizer aquele que vai receber algo. A carta sempre será escrita em primeira pessoa, ela pode ter uma linguagem formal ou informal e tem uma finalidade social. Ela pode ser classificada como carta pessoal, carta de leitor ou carta aberta. Hoje o nosso foco é a carta de leitor, que tem características particulares. A sua linguagem ela deve ser formal, uma vez que a pessoa que vai receber a sua carta não lhe conhece. Ela deve ter uma escrita não muito longa e objetiva. A carta de leitor ela é direcionada a escritores, jornalistas, editoras, aqueles que são responsáveis pelo que você acabou de ler. Outro detalhe é que a função social dessa carta ela é argumentativa. O que seria isso? Você irá relatar na carta a sua opinião, uma crítica, uma sugestão, um agradecimento ou até reclamação sobre aquilo que você leu. A estrutura da carta de leitor tem que ter um padrão a ser seguido, para que as informações sejam claras para o destinatário. Uma carta de leitor ela é iniciada com o local onde está sendo escrita a carta, com a data que tenha o dia, mês e o ano. Em seguida vem a saudação, onde você irá mencionar a quem se dirige a carta, e o corpo da carta. No corpo da carta nós teremos a sua apresentação, citação, comentário e opinião sobre o conteúdo lido. Você pode apresentar uma sugestão e finalizar a carta com a despedida e a assinatura, importante para afirmar a sua identificação e o que acabou de escrever. Para cada item do corpo da carta, devemos fazer um parágrafo, para que ela fique numa estrutura organizada. Irei agora apresentar para vocês os passos que você deve seguir para se fazer uma carta de leitor. Primeiro eu trouxe para vocês uma reportagem da revista Kid Ciências falando sobre as formigas. Sempre que você for ler algo, foca no título. Ele vai te dar informações sobre o assunto que será tratado. Depois, leia no mínimo 2 vezes a matéria. Uma para se familiarizar com o assunto e a outra para você grifar todos os fatos que vocês acharem relevantes, que acrescentaram o seu conhecimento. A partir daí, você terá a ideia sobre o que vai escrever. Nesse caso aqui, estou apresentando uma matéria sobre formigas. Então, se você fosse escrever a carta de leitor referente a esse tema, você iria escrever sobre meteoros? Não. Iria escrever sobre cachorro? Não. Iria escrever sobre tipos de bola? Também não. Você deve escrever sobre as formigas. E nessa carta de leitor, você colocará tanto os seus conhecimentos prévios, como aqueles que você adquiriu ao ler a matéria. Para você ter uma ideia melhor, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de carta de leitor utilizando essa matéria sobre as formigas. A carta inicia com o local e data, Itaquá, 20 de outubro de 2022, e destina a carta à revista Kid Ciências. Agora vamos passar para o corpo da carta. Primeiro parágrafo, abre aspas. Eu, Lúcia Maria, de 12 anos, sou leitora de sua revista e estou lhe escrevendo para demonstrar minha satisfação em ler a matéria sobre as formigas. No primeiro parágrafo, ela se identifica e menciona a matéria que ela leu. Segundo parágrafo, abre aspas. As informações contidas nessa matéria foram interessantes e descobri que as formigas se dividem em funções. Cada grupo tem a sua tarefa. Fecha aspas.
Nesse segundo parágrafo, ela fez um comentário falando o que ela achou mais interessante dentro da matéria. Terceiro parágrafo, abre aspas. Fiquei admirada em saber que o formigueiro se divide em rainha, macho, operárias e os soldados, e que ele é cheio de galerias. Fecha aspas. Nesse terceiro parágrafo, ela argumenta dizendo o que a fez se sentir satisfeita ao ler a reportagem. Quarto parágrafo, abre aspas. Espero que vocês publiquem uma matéria sobre abelhas, será muito interessante. Fecha aspas. Ela gostou tanto da matéria sobre as formigas que ela sugeriu que fizesse sobre as abelhas, que é um assunto que para ela é interessante. E para finalizar a carta tem a despedida, até a próxima e a assinatura, Lúcia Maria. Agora irei ler a carta para vocês na íntegra, sem interrupções. Itaquá, 20 de outubro de 2022. A revista Kids Ciências. Eu, Lúcia Maria, de 12 anos, sou leitora de sua revista e estou lhe escrevendo para demonstrar minha satisfação em ler a matéria sobre as formigas. As informações contidas nessa matéria foram interessantes e descobri que as formigas se dividem em funções. Cada grupo tem a sua tarefa. Fiquei admirada em saber que o formigueiro se divide em rainha, macho, operárias e os soldados, e que ele é cheio de galerias. Espero que vocês publiquem uma matéria sobre abelhas, será muito interessante. Até a próxima, Lúcia Maria. Uma informação para vocês. Quando você olha em uma revista ou um jornal o campo destinado à carta de leitor, vocês poderão observar que a carta publicada na revista ela não tem a mesma estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ela não deve seguir como parâmetro de estrutura para vocês escreverem uma carta. Por quê? Quando a editora recebe a carta do leitor, ela se reserva o direito de resumir essa carta para que ela seja adaptada ao espaço destinado à publicação da mesma. Aqui eu mostro para você uma carta do leitor publicada na revista CHC. Observe esse exemplo. A sua estrutura é totalmente diferente da que eu apresentei no decorrer desse vídeo, porque essa carta do leitor ela foi resumida para se adaptar ao espaço destinado pela revista. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Até o próximo. Tchau, tchau!